tudo bem? Bem-vindas a Fé e Tulipas. E hoje a gente vai fazer um novo estudo bíblico e hoje a gente vai estudar juntas o livro de Filipenses. A gente vai começar hoje o capítulo 1. Então, pega a sua Bíblia pra gente estar acompanhando juntas, porque eu acredito que vai abençoar demais a sua vida. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vinda e já se inscreve para você não esquecer, porque tem vídeo novo toda quarta-feira. E se você não viu, tem o estudo Ter e Segurar sobre como amar as promessas de Deus, que está disponível para vocês para fazer o download de graça. Vai ter aqui embaixo os links, tem 3 links possíveis, se um não der certo vocês usam outro. Então esse estudo aqui é um estudo de 10 semanas que você imprime na sua casa e você vai estudando semana a semana com algumas perguntas direcionadas sobre cada aspecto das promessas de Deus e como nós podemos confiar mais nelas. Então eu espero que vocês gostem desse estudo e eu já vi que algumas de vocês já até juntaram algumas amigas para fazerem juntas e eu acho que isso é super legal e eu acho que vai abençoar demais a vida de vocês. Mas agora vamos ao estudo. Deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui na minha mesa primeiro. Eu tenho a Bíblia, claro, e eu sempre gosto de ter uma caneta cor azul para não confundir com as letras pretas. Então eu também tenho os meus marca-textos. Agora eu sempre tenho que andar com 2 porque o meu azul acabou. Então agora eu tenho que andar com esses 2. Eu também tenho uma Bíblia NVT em português e uma Bíblia NVI em inglês. Eu gosto de ter sempre algumas bíblias de auxílio, às vezes umas linguagens mais simples, porque a que eu uso geralmente é uma Almeida, revista e atualizada, para que se tiver termos difíceis numa versão mais simples eu consiga entender melhor. E eu também sempre tenho meu caderninho de reflexões, aqui eu escrevo geralmente as aplicações do texto. Então é isso que eu tenho agora e eu também tenho esse daqui com algumas anotaçõezinhas pra gente começar. Antes da gente ler, vamos conversar um pouquinho sobre a perspectiva do livro de Filipenses. Então, se você já viu os vídeos que eu falei aqui no canal, se você leu o livro Mulheres da Palavra da Jen Wilkin, ela ressalta bastante como que a gente precisa ter alguns passos para conseguir ter uma leitura mais ampla e entender mais a nossa leitura bíblica. E ela coloca como uma das partes introdutórias para a gente ter uma perspectiva. Então aqui a gente vai ver mais ou menos quem escreveu o livro de Filipenses. Se você tiver uma Bíblia de estudo, isso já fica bem na primeira folha. Então quem escreveu Filipenses foi Paulo. Quando foi escrita? Não tem uma data certa, mas a versão mais tradicional é que foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, que teria sido o período da primeira prisão de Paulo. Então é muito interessante a gente ter isso em mente porque vai se repetir, vai ser uma chave importante durante a nossa leitura. E também, para que ele escreveu? Ele escreveu para fortalecer a fé dos irmãos que moravam em Filipos. Então aqui ele está escrevendo para essa igreja, encorajando a fé deles. E foi escrito em um estilo de carta. Então aqui a gente já tem umas informações para ajudar a gente nessa introdução. Então vamos à leitura. Filipenses 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com toda alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o processo do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbida da defesa do Evangelho.
Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias? Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, em toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto estou, de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em que em nada estáis sendo intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, os primeiros passos que a gente tem que tomar depois de ler um texto bíblico, a gente vai buscar a compreensão, a interpretação e a aplicação. Muitas vezes a gente é tendenciosa já a querer pular para a aplicação, porque a gente sempre lê um texto e pergunta, nossa, como esse texto pode me transformar? Mas para a gente fazer uma aplicação correta, a gente precisa compreender o texto e interpretar o texto primeiro. Então vamos lá. Na compreensão, a gente quer saber o que o texto diz. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Então, Paulo está junto com Timóteo e muito provavelmente está desse jeito porque provavelmente Paulo ditou e Timóteo foi escrevendo essa carta. Então, pode ser por isso que Paulo fez questão de mencionar Timóteo aqui. Então, ele vai e ele fala sobre como que os filipenses são um motivo de alegria para ele, como que ele ama estar com eles e como que ele ora por eles, e aqui ele vai relatando tudo sobre isso. E ele também mostra que ele está preso, mas que Deus está usando isso para proclamar o evangelho. E também tem algumas pessoas que estão espalhando o evangelho para, de alguma forma, piorar a situação de Paulo. Mas aqui Paulo ele não está preocupado com isso porque Cristo está sendo pregado. Então ele não se importa se as pessoas estão fazendo isso para causar dano a ele. Então ele só quer que a palavra de Cristo seja pregada. E ele continua dizendo que ele quer estar com Cristo porque estar com Cristo é muito melhor. Mas aí depois ele fica no embate porque os filipenses querem ter a presença de Paulo para poderem estar sendo encorajados e ter um gozo e ser fortalecido na fé. Então ele vai e diz que acredita que vai permanecer mais um tempo aqui na terra para o progresso e gozo da fé dos filipenses. E ele também diz agora um trecho que vai ser uma das grandes bases para o resto todo do livro de Filipenses, que é a partir do versículo 27, em que ele fala sobre a unidade cristã. Então aqui Paulo está falando que os filipenses têm que viver de um modo digno do evangelho. Então aqui Paulo fala para eles estarem juntos e não estando sendo intimidados pelos adversários, mas para eles estarem continuando porque eles têm a graça de crer em Deus, mas ainda mais de sofrer com Cristo. Então é isso o que o texto está dizendo. Mas agora, para a gente interpretar, a gente precisa saber o que o texto quer dizer. Então imagina que você é uma pessoa da igreja de Filipos e está recebendo essa carta. Como que você leria de uma forma diferente? Então vamos ver. Então Paulo vai dizer, olha, eu estou orando por vocês, eu dou graças por vocês sempre que eu oro e eu faço isso com muita alegria. E ele diz, aquele que começou a boa obra em vocês, ou seja, tudo isso que vocês estão fazendo, Jesus vai completar até o dia de Cristo. Então tenham essa certeza. E ele vai dizendo que o vosso amor possa estar aumentando cada vez mais. E a gente vai ver mais pra frente que teve alguns conflitos na igreja de Filipenses. Então Paulo está falando,
Não, vocês precisam estar juntos, vocês precisam ter uma mente só, uma unidade em Cristo Jesus, que assim vocês vão estar vivendo de modo digno do Evangelho. E Paulo continua dizendo, eu sei que vocês estão tristes de eu estar na prisão, mas isso está acontecendo porque Cristo está sendo proclamado e eu estando aqui eu consigo proclamar para os guardas e para todos os demais que estão aqui perto. Então o que muitas pessoas estão achando que é uma coisa ruim, Deus está usando para o bem. Então ele continua falando e provavelmente os filipenses estavam achando ruim quando as pessoas estavam compartilhando o evangelho por inveja ou coisas assim. Mas Paulo fala, não se preocupa com isso, a gente quer que Cristo seja pregado e é isso que a gente vai buscar acima de tudo. E Paulo tenta mostrar para os filipenses que estar com Cristo é muito melhor, mas ele diz, eu vou colocar isso de lado por um tempo porque vocês precisam ainda crescer na fé. E a gente vai chegar aqui numa parte importante que ele vai falando, vivam de modo digno do Evangelho. Vocês precisam ter uma mente única, ou seja, todos têm que ter o mesmo foco, o mesmo propósito em estar na igreja. E ele diz que vocês, desse jeito, vocês vão ser uma só alma. Vocês vão estar lutando juntos pela fé evangélica. E assim vocês não vão estar sendo intimidados pelos seus adversários. Então aqui ele já está colocando 3 pontos essenciais que ele quer que a igreja de Filipenses tenha em mente. E ele diz, se anima porque você não só crê em Cristo, mas você está sofrendo com Ele. E isso é um grande alívio, é uma grande honra. Então aqui a gente já viu 2 dessas partes. Então agora na sua Bíblia, pega uma caneta e a gente vai juntos buscar alguns dos atributos e características do nosso Deus. Por exemplo, no versículo 2 diz que Deus é nosso Pai. Então a gente precisa ter isso em mente. O que mais? A gente também vê no versículo 8, sobre a misericórdia de Deus. Então, Deus é misericordioso. Também no versículo 11, que fala para glória e louvor de Deus. Então, Deus é glorioso e digno de louvor. Vocês também têm que estar procurando. Vamos juntas buscando aqui essas características. No versículo 28, por exemplo, que eles receberam a graça. Mas quem deu essa graça? Deus. Por quê? Porque Deus, ele é gracioso. Então, por enquanto, esses foram o que eu encontrei. Então, numa leitura que eu fiz há um tempo atrás, eu já marquei, mas a gente vai juntas ver como é que a gente pode fazer essas marcações. Geralmente eu coloco de verde aquilo que remete ao caráter de Deus, à glória de Deus, ou então coisas que mostram mais sobre Deus. Então, por exemplo, no versículo 2, no versículo 11, versículo 8... No versículo 21 eu também coloquei porque a gente vê como que é muito melhor o céu do que qualquer coisa deste mundo. E também o finalzinho do versículo 27 e no comecinho do 28 que fala bastante sobre como que tem que ser a característica dos crentes e isso é algo que somente Deus pode dar. Então, já fomos de verde, agora vamos de rosa, vamos ver quais promessas que Deus nos dá aqui. Então, no versículo 6 ele diz que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então essa é uma promessa. Também eu coloquei no versículo 19 e 20, porque tá falando sobre a certeza que ele tem de que o céu é melhor e de que ele não vai ser envergonhado. Então também é algo pra gente ter como promessa. E o finalzinho do versículo 23, que diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Então essa é uma promessa que a gente sabe que o céu é muito melhor do que qualquer coisa dessa terra. E agora vamos de laranja. De laranja eu geralmente coloco quando são orações e ações de graças. E isso a gente vê aqui no comecinho. Por exemplo, no versículo 3 ele fala que ele dá graças a Deus por eles. E aqui ele fala um pouquinho também sobre como é isso no versículo 4. E no versículo 9 ele fala pelo que ele ora a Deus em favor dos filipenses, que é que o vosso amor aumente mais e mais. Então, é isso que a gente teve de laranja. E de azul, o meu azul desses daqui acabou, então eu tendo que usar esse aqui. Quando tem imperativos ou ordens. Então, por exemplo, no versículo 27, foi o único que eu achei, que diz, vivei acima de tudo, de modo digno do evangelho. Então, nós vamos. Com esses agora só faltou o roxo para essa passagem, que tudo aquilo que eu quiser destacar e não tiver nessas outras categorias, vai de roxo. Então, por exemplo, versículo 22 e 23 e o finalzinho do 7. Também eu achei legal quando diz que os filipenses são participantes da graça junto com Paulo. Então aqui a gente conseguiu enxergar quais são os atributos e características de Deus que tem nesse capítulo
E também, onde é que está cada coisa, que a gente identifica com as cores, a gente faz a nossa codificação. Então, agora vamos ver se a gente acha aqui alguma referência cruzada. Então, nas referências cruzadas é quando você lê e essa passagem te leva a outra passagem das Escrituras. Então, por exemplo, quando Paulo diz no versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Então isso daqui me lembra bastante quando a palavra de Deus nos diz várias e várias vezes que aqueles que confiam no Senhor não vão de forma nenhuma ser envergonhados. Então Paulo, ele tá tendo certeza de que ele crê nisso e que isso tá consolando o coração dele numa prisão. Eu acho muito legal anotar tudo num caderninho, porque depois de um tempo você consegue passar um olho e ver quais que foram as suas aplicações naquele período que você estava passando, e às vezes como que você relendo aquela passagem, você tá olhando com novos olhos. Então é muito legal sempre ter anotado. E aqui ele está deixando claro no versículo 3 e 4 que ele, quando ora pelos filipenses, ele ora com alegria. Então, será que a gente tem essa alegria quando a gente ora pelos nossos irmãos e irmãs na fé? Quando a gente ora pela nossa igreja local? Muitas vezes a gente é muito rápido para reclamar das pessoas, dizer que elas estão fazendo isso e aquilo de errado, mas poucas vezes a gente ora por eles com alegria. Então, eu vou colocar aqui que é uma aplicação que eu preciso, e também daqui a pouco isso vai virar um motivo de oração para mim também. E você ora com alegria pela sua igreja? Então, para mim, de uma forma mais prática, eu quero que quando eu estiver orando e eu pensar em alguma pessoa que eu sempre reclamo dela, ao invés de reclamar, eu vou lembrar sobre essa pessoa e vou dar graças a Deus por algo que eu admiro nessa pessoa. Então, é muito interessante a gente sempre estar convertendo a nossa reclamação em motivos de ações de graças. Paulo fala que ele orava para que o amor dos filipenses aumentassem cada vez mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Será que eu estou amando a minha igreja como eu devo? Será que eu estou amando meus irmãos e irmãs em Cristo como eu devo? Então, isso são coisas que eu preciso ter em mente. Então, eu coloquei... Então, eu me fiz uma pergunta. Você ora com alegria pela sua igreja? Como que você pode dar graças por? Então, aí você vai colocar o nome de uma pessoa, de alguma situação na sua igreja, que você acredita que você precisa estar grato a Deus por isso. Ao invés de reclamar, ter ações de graças nessa ocasião. Então, aqui, vamos reler o versículo 19 até o 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, acho que é interessante a gente poder refletir na nossa vida. Como que viver é Cristo? Então, enquanto a gente vive para Cristo. Mas como que a gente pode colocar isso de uma forma mais prática? Então, enquanto a gente vive, a gente serve a nossa igreja, a gente proclama o evangelho para aqueles que não são crentes. Muitas pessoas têm serviços na igreja, então a gente pode estar abençoando a nossa igreja e com os ministérios que o Senhor nos deu. Então, com tudo isso, a gente mostra que na nossa vida o viver é Cristo e a gente faz tudo para a glória dele. E como que morrer é lucro? Porque quando a gente morrer, aquilo pelo qual a gente viveu no céu, a gente vai ver de forma nítida. Então, a gente não precisa ter medo da morte. Então, uma aplicação. Como que esse versículo pode te consolar quando você estiver ansiosa em relação à sua morte? É interessante que em seguida Paulo vai colocando que ele quer estar com Cristo, mas ele sabe que ele ainda tem um trabalho de estar ajudando outros irmãos a crescerem na fé. Então, isso é algo que a gente pode parar para refletir. A gente está buscando fortalecer outros irmãos como a gente deveria? A gente está orando por eles, buscando encorajá-los na palavra? A gente está fortalecendo eles de alguma forma? Então, para isso, eu vou tentar pensar em alguma pessoa que eu sei que não é tão forte espiritualmente e como que eu posso ajudar essa pessoa. Então para essa aplicação eu vou refletir um pouco Então, para essa aplicação, eu vou pensar em uma pessoa que eu sei que não é tão forte espiritualmente e ver maneiras de como eu posso ajudar essa pessoa a se fortalecer em Cristo. Então, você escolhe o nome de alguém e busca maneiras como você pode ajudar. Então, pode ser, às vezes, um estudo bíblico online, mandar um áudio orando por essa pessoa,
ou mandar algumas pregações, perguntar como que essa pessoa está espiritualmente. Então, quando a gente mostra que a gente está preocupado pela vida espiritual dessa pessoa, pode ser que ela também passe a se preocupar mais com a vida espiritual dela. Então, aqui a gente vai tentar fortalecer essa pessoa em Cristo. E a partir do 27. Então, uma coisa que eu preciso pensar. Será que eu estou vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo? Como assim? Paulo explica no final do versículo 27 e no começo do 28. Será que eu tenho uma só alma com os irmãos e irmãs em Cristo que eu conheço? Será que eu estou lutando pela fé evangélica? Ou seja, às vezes eu fico entrando em discussões que eu não preciso, ou às vezes debates que não vão dar lugar nenhum. Então, isso é algo que eu preciso ter em mente. E será que eu estou sendo intimidada por aqueles que não são crentes? Então, eu preciso ter certeza que eu não estou ficando com medo por causa daqueles que são contra o Evangelho de Cristo. Então, mesmo se tiver oposição, mesmo se tiver perseguição, eu preciso estar firme em Cristo. Então, à luz disso tudo, você está vivendo de modo digno do Evangelho? Então, no versículo 29, como que esse versículo pode ser um encorajamento e um consolo para mim quando eu estiver sofrendo pelo nome de Cristo? Então, nesse momento final, aí na sua casa, tenta pegar essas aplicações que a gente fez juntas e transforma elas em pedidos de oração. Ou seja, eu vou orar por alguma pessoa que geralmente eu só reclamo dela. E eu vou agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Então, eu também vou orar com alegria pela minha igreja local. E eu vou agradecer a Deus porque estar com Ele é muito melhor do que estar neste mundo e que eu não preciso ter medo da morte e orar a Deus para tirar todo indício desse medo do meu coração. E eu também vou orar por aquela irmã que eu identifiquei que não é muito forte na fé e que eu preciso estar encorajando ela na fé. Então eu vou orar e pedir a Deus sabedoria para que Ele me mostre como que eu posso fazer isso melhor. E também, eu vou orar para que eu possa estar vivendo de modo digno do Evangelho. Eu também vou orar para que eu tenha uma só alma com a minha igreja, que eu não fique entrando em discussões bobas e que eu não seja intimidada por aqueles que odeiam o Evangelho. E eu também vou orar a Deus para que Ele possa estar me consolando e me confortando e que, se for da vontade dEle, que Ele me encontre digna de sofrer em nome de Cristo. Então, essas são as orações e as aplicações que a gente fez hoje. E eu espero que você tenha gostado desse estudo tanto quanto eu. E se você tem outras aplicações aí que você conseguiu extrair do texto, coloque aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo novo toda quarta-feira. E a gente se vê no próximo.